Senhor Deus Pai, nós queremos neste momento como igreja, Senhor, orar e dizer que Tu és o nosso Deus e não há outro em quem podemos confiar. E é por isso que em oração a Tua igreja hoje se reúne, Deus Pai, para pedir que o Teu Evangelho cresça em nosso meio, para pedir que nós possamos, Senhor, andarmos em santidade, Senhor, confiando na Tua Palavra. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados e vai moldando as nossas mentes e os nossos corações de conformidade com a Tua vontade, Deus Pai, em conformidade com a Tua Palavra. Por isso, Senhor, Pai querido, que nós possamos, Senhor, rejeitar o erro, Senhor, Pai querido, e caminharmos na Tua verdade, Deus Pai. Senhor, Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Evangelho expanda nessa cidade. Senhor, nós oramos pelos nossos missionários, Senhor, Pai querido. Senhor, oramos pelos nossos irmãos ao redor do mundo que estão congregando nas suas igrejas nos dias de hoje. Senhor, Pai querido, te peço para aqueles que são perseguidos por causa do nome do Evangelho, Deus Pai, aqueles que sofrem, aqueles que estão presos, aqueles que estão sendo torturados, aqueles que perderam, Senhor, seus entes queridos, Senhor, por causa do nome do Evangelho. Nós pedimos pelo consolo, o conforto, a provisão da fé e a presença do Espírito Santo, Senhor, para que essas pessoas não se sintam abandonadas, Senhor, e saibam, Senhor, Pai querido, que nós, apesar de não os conhecermos, oramos, Senhor, Pai querido, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, que sofrem por causa do Teu nome. Deus Pai, tem misericórdia deles e oramos, Deus Pai, que dê a liberdade, o livramento para aqueles, Senhor, Pai querido, que assim o Senhor tem proposto, que o Senhor faça a Tua vontade no nosso meio. E é por isso, Senhor, Pai querido, hoje que nós também clamamos pelas necessidades do Teu povo, e nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que precisam de um milagre, pela irmã Dória, Deus Pai, nós oramos, Senhor, pela restauração da saúde dela, Senhor, Pai querido, para que o Senhor dê a ela alegria, paz, Senhor, para que ela enfrente esse momento difícil na vida, Senhor, Pai querido, com fé, Deus Pai. Por isso, sustenta a fé da nossa irmã, Senhor, Pai querido. Continue, Senhor, andando bem próximo e ao lado dela, Deus Pai, guardando a sua família, Senhor, Pai querido, e encorajando, Senhor, todos dentro daquele lar, Senhor, a permanecer firmes na Tua vontade, Deus Pai. Mas, Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia e pela cura dela. Nós clamamos, Senhor, neste momento também pela Jenny, Deus Pai, pelo Davi, Senhor, que estão enfermos, Senhor, Pai querido, que também precisam do Teu cuidado neste momento, Senhor, Pai querido. Nós pedimos, Senhor, pela conversão no coração dessas pessoas, Deus Pai, Senhor, para que temam o Teu nome e creiam em Ti, Senhor, e andem na Tua presença, Deus Pai. Nós oramos, Senhor, Pai querido, pelos nossos irmãos, Senhor, Pai querido, como que são idosos, que precisam, Senhor, do Teu cuidado, Senhor, pela irmã Jane, Deus Pai, Senhor, pela restauração da saúde dela, Senhor. Nós oramos pela irmã Célia Sônia, Deus Pai, Senhor, que o Senhor a sustente, Senhor, Pai querido, essas mulheres que oram, que louvam, que Te adoram, Senhor, e não medem esforços para estar presentes aqui, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha um cuidado especial sobre a vida delas. Nós lembramos daqueles que já lutaram com as enfermidades, Senhor, Pai querido, como a irmã Ádia, Senhor, Pai querido. Senhor, nós pedimos que o Senhor continue sustentando em saúde a nossa irmã. Nós pedimos pelo pai do Daniel, Senhor, Pai querido. Nós pedimos, Senhor, pela salvação da sua alma, Senhor, e a cura do seu corpo, Senhor, Pai querido. Senhor, Pai querido, são tantas as necessidades do nosso meio, que talvez nós nem lembramos de todos, mas eu sei que o Senhor não se esquecerá de ninguém, Senhor. E cada oração aqui feita em silêncio, Senhor, na mente dos meus irmãos, o Senhor ouvirá e sabemos que o Senhor responderá segundo a Tua vontade. Que seja tudo para o louvor, a honra e a glória do Teu nome. Por isso, Senhor, cuida dos nossos irmãos que estão viajando, que eles possam ir em segurança e aonde estiverem, ser luz, Senhor, para aqueles que não Te conhecem, Deus Pai, para aqueles que estão se preparando para a viagem. Eu peço, Senhor, que o Senhor também os guarde, os ajude, traga a provisão, que eles sejam, Senhor, Pai querido, um testemunho vivo da Tua palavra em novos lugares, Deus Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai querido, pela vida da Tua igreja e pelos nossos irmãos, e que nós possamos ser abençoados nesta manhã, Senhor, não só com a palavra de Deus, mas com a presença do Espírito Santo de Deus, Senhor, e com a vida neste lugar, Senhor, Pai querido, protegida, guardada e sustentada pelo nosso Jeová Jireh. Obrigado, Deus Pai, seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 33, e hoje nós vamos ir do versículo 13 até o versículo 24, nós vamos terminar o capítulo 33 de Isaías. Nós temos aprendido com o livro de Isaías.
livro de Isaías, capítulo 33, do versículo 13 ao versículo 24. Bom, eu acredito que hoje não tem ninguém nos visitando pela primeira vez, todos que estão aqui nos conhecem e têm atendido aos nossos cultos. Os irmãos sabem que nós temos feito uma sequência de mensagens do livro de Isaías. No capítulo 33, que eu comecei algumas semanas atrás, nós aprendemos que esse capítulo está descrevendo a misericórdia de Deus diante dos seus juízos, diante dos seus julgamentos. O povo de Israel estava andando em desobediência a Deus, e por causa disso, Deus, como um pai que ama seus filhos, ele estava corrigindo, vamos dizer assim, os seus filhos. Ele estava corrigindo o seu povo, a sua nação. E ele estava trazendo juízo sobre a nação. Só que ele não é um pai que quer destruir o seu filho, ele é um pai que quer salvar o seu filho. Então ele é um pai que traz o juízo, ele traz a justiça, o julgamento, mas ele faz isso com misericórdia. Então ele faz para endireitar os passos dos seus filhos. É como nós pais, quando corrigimos nossos filhos, nós não os corrigimos para matá-los, para desencorajá-los, nós corrigimos porque o amamos, porque queremos ajudá-los a endireitar eles nos caminhos corretos. Então nós educamos os nossos filhos, mesmo que isso lhes faça sofrer por um momento, como nos faz sofrer por um momento. Não era só a nação de Israel que estava sofrendo neste momento, mas Deus também estava sofrendo com esta situação. A palavra de Deus diz que ele não encontra prazer na morte de um ímpio, ele não encontra prazer no sofrimento, podemos dizer assim, no sofrimento de uma pessoa desobediente. Deus não é aquele Deus sádico, que tem prazer na dor dos outros. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus perfeito. E esse Deus de amor, esse Deus perfeito, ele não tem prazer na dor, na dificuldade, no sofrimento das pessoas, mas ele entende que há momentos em que essas pessoas precisam passar por estas coisas para que elas entendam o amor dele, para que elas possam reconhecer os seus maus caminhos, se desviar desses maus caminhos que trazem esses momentos difíceis e se voltem para os caminhos de Deus. E aqui agora, a partir do versículo 13, eu vou fazer a leitura do 13 ao 23, nós vamos ver os atos de Deus, de misericórdia de Deus com a nação de Israel, depois de Deus ter trago a liberdade àquele povo. Eu disse para os irmãos que a nação da Assíria estava castigando, estava perseguindo Israel, mas quando eles decidiram destruir Israel, tomar Israel, Deus não permitiu. Nós vimos isso nos versículos anteriores, Deus não permitiu. Ele trouxe confusão lá no meio do acampamento da Assíria, que estava próximo de Jerusalém, e não deixou que os exércitos se armassem contra Israel. Eles morreram no campo ali onde estavam reunidos e eles acabaram fugindo. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu, e veio a liberdade para Israel. Então, mesmo Israel não merecendo o que Deus estava fazendo, ainda assim Deus estava agindo com misericórdia. E misericórdia é isso. Misericórdia não é dar o que você merece, misericórdia é dar aquilo que você não merece. O que eles mereciam era a punição. A punição estava vindo, e quando ia chegar uma punição mais forte, Deus falou assim: eu vou agir de misericórdia, eu vou mostrar para vocês a minha graça. E trouxe liberdade, trouxe livramento para aquela nação. E o Deus, sempre que ele salva, sempre que ele liberta, ele, quando faz isso, ele não só liberta a gente dos inimigos, ele não só liberta a gente dos nossos problemas. Quando ele traz a liberdade, ele também traz a sua presença sobre as nossas vidas. Ele nos abençoa, vamos dizer assim, com um pacote de bênçãos. E é isso que acontece. Quando você se arrepende do seu pecado e você é salvo, você não foi só salvo da perdição, da condenação eterna. Você não foi somente liberto do inferno. Você recebe um pacote de bênçãos. Você recebe uma vida nova, você recebe a presença de Deus, você recebe o poder do Espírito Santo, você recebe a promessa de um lugar novo para você habitar, você recebe uma família nova para você se relacionar. Ou seja, Deus, ele te dá tudo o que você precisa. E aqui ele vai descrever isso a partir do versículo 13. O que ele estava entregando nas mãos de Israel, mesmo que eles não merecessem. Deus estava mostrando a sua graça, a sua misericórdia.
Para mim é o ponto principal desse capítulo 33, depois dele ter mostrado tanto juízo sobre as nações e sobre a nação de Israel. Então é assim, versículo 13 diz assim: ouvi vós os que estáis longe, o que tem feito, e vós os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós nos habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo que de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebenta nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora as tuas ecárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos até os coxos, participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Pai, mais uma vez diante da Tua palavra eu oro e eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha nos ensinar através da Tua palavra, Senhor. Eu sei que eu hoje sou o instrumento para comunicar esta palavra, Senhor, mas não sou eu que tenho o poder para mudar a vida de ninguém neste lugar, mas sim o Teu Espírito. Por isso hoje, Senhor, ouvindo esta palavra, nós queremos que o Espírito haja nos nossos corações, trazendo a fé, Senhor, para reconhecermos quem Tu és, quem nós somos, para sabermos o que o Senhor pode fazer e o nosso real estado. Por isso, Senhor, hoje, Senhor, ajude-nos a reconhecermos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador. Abra o nosso coração para nos arrependermos dos nossos pecados e receber a salvação da Tua palavra. Que ela seja, Senhor, Pai querido, recebida de bom grado. Que ela traga alegria aos nossos corações e poder para nós vivermos uma vida de santidade. Senhor, nós queremos Te representar bem. Por isso, hoje, Senhor, ajude-nos, Senhor, na administração desta palavra. Ajude-nos, Senhor, a viver esta palavra todos os dias. Que ela venha produzir, Senhor, o fruto para o qual ela foi destinada. Que ela traga, Senhor, a paz, a alegria, a bondade. Que ela traga o Teu amor, a graça e a misericórdia. Senhor, que ela nos livre dos maus caminhos. Nos limpe, Senhor, dos nossos pecados e nos dê uma mente santa. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver aqui algumas partes desses versículos. E a primeira parte aqui desse versículo 13 e 14, eu vou na primeira parte do versículo 14, nós vemos aqui que, a princípio, quando Deus trouxe a liberdade ao povo de Israel, Ele também causou temor na vida das pessoas que estavam ali. Não só temor na vida do seu povo, do povo de Israel, mas temor também na vida dos ímpios. A gente viu que numa única noite, Deus matou 185 mil soldados de uma única vez.
Os soldados assírios, eles caíram mortos numa única noite, e foi um total de 185 mil pessoas que eram sadias, fortes, estavam preparadas para a guerra, que estavam empunhando as suas armas. E de repente, a vida se esvaiu. E diante dessa situação, o povo temeu a Deus. Deus estava mostrando a sua soberania, Deus estava revelando o seu poder, Ele estava mostrando quem Ele é. Quando ele começa o versículo 1, ele diz, o temor causado, ele diz assim, ouvi vós, os que estáis longe, e o que tenho feito a vós, os que estáis perto. O que ele estava querendo falar? Ele estava querendo falar aqui, aqui quando ele fala os que estáis longe, são aquelas nações gentias, ele estava falando com todo mundo, porque a misericórdia de Deus não era só para o povo de Israel. O povo de Israel foi chamado para levar a mensagem do Evangelho a todos os povos, a anunciar a Deus através do seu viver, da sua obediência a Deus. Então Deus sempre teve um plano para salvar toda a humanidade, e não somente o povo de Israel. Deus tem os seus entre todos os povos. E aqui ele está falando, olha, eu estou falando com quem está longe, com as nações gentias, e eu estou falando com aqueles que estão próximos, que era o povo de Jerusalém, o povo da sua nação, aqueles que estavam andando. Só que aquele povo, ele diz que esse povo, apesar de ser próximo, era um povo que também estava vivendo no pecado, eles eram pecadores. Ele deixa isso bem claro, eu sei a situação de vocês. Não se engane, eu trouxe liberdade para vocês, eu trouxe o livramento, eu agi com misericórdia, mas eu sei quem vocês são. Eu sei o estado em que vocês estão. Não confunda as coisas. Não pense que porque eu agi com misericórdia sobre a sua vida, você está 100% comigo. Não. Aliás, se eles estivessem 100% com Deus, eles precisavam de misericórdia, não é verdade? Só precisa de misericórdia quem não está 100% com Deus. E eu quero dizer aqui para os irmãos que não tem ninguém aqui 100% com Deus. É por isso que a gente deve todos os dias orar pedindo pela misericórdia de Deus. Porque há dentro de nós um coração pecador. E nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Até o fim. Até o dia em que Ele nos levar. E aí então a palavra de Deus diz que nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. Até então, nós precisamos que a misericórdia de Deus se renove a cada manhã. E Deus diz isso, Ele faz isso, para que nós não sejamos consumidos. Isso é maravilhoso. Então aqui a gente vai vendo essa misericórdia. Então, diante dessa situação, as pessoas estavam temendo, causando temor diante de Deus. E é importante, querido, isso. A gente começa a perceber aqui que o temor de Deus, aliás, Salmo fala isso, Provérbios fala isso, que o temor de Deus é o ponto de partida, é o princípio para que a gente se torne pessoas sábias. Aquele povo precisava de sabedoria, eles não estavam sabendo lidar com as bênçãos de Deus, eles não estavam sabendo lidar com a aliança de Deus. Depois de Deus ter abençoado eles tremendamente, feito eles um povo rico, um povo próspero, eles se esqueceram de Deus, eles não tiveram sabedoria diante das bênçãos que receberam. Então ele tem que agora provocar algo que ajude eles a ganhar sabedoria. E a Bíblia diz para a gente que o temor é o princípio, é o ponto de partida, é o início para que a gente se torne gente sábia. Tem muita gente que até hoje, depois de ter andado tanto tempo na igreja, ainda não anda com sabedoria, porque na verdade não teme a Deus. Não teme a Deus. Porque se você entender quem Deus é e o que Ele pode fazer com você, com seu filho, com seus pais, com seus amigos, com a sua família, você temeria. Porque aqui nós temos a demonstração do poder da soberania de Deus, que quando Deus disse basta, 185 mil pessoas caíram mortas numa única noite. Deus pode nos dar a vida, ou Ele pode remover a vida de todos nós. Deus pode determinar o nosso futuro nos céus ou no inferno. Eu tenho que me lembrar de quem Deus é e temer a esse Deus.
Estava ouvindo uma postagem ontem, uma mensagem que eu estava ouvindo no YouTube, não me lembro exatamente quem foi, eu acho que foi o Iago, o pastor Iago. Eu assisto um programa que chama Dois Dedos de Teologia, e eu gosto muito do Iago, é um rapaz jovem, mas é um pastor já, e ele estava falando, né, de uma entrevista em que uma cantora lá do Brasil, acho que o povo conhece, a Anitta, né, eu não conheço no meu tempo, né, ele estava dizendo, né, que hoje essa mulher representa, né, não é a única, né, mas ela entre os cantores, né, entre os artistas do Brasil, né, é a que melhor representa, né, a carnalidade, o pecado no Brasil. É a que mais representa isso. E aí ela, numa entrevista, ela disse assim, que ela acha que essas pessoas que estão ensinando nas igrejas que nós devemos temer a Deus, elas estão erradas. Aí ele até brinca, né? A teóloga Anitta. Né? Todo mundo é um teólogo. Né? Todo mundo é, enfim. Né? E ela fala assim, eu acho que isso está errado, porque se ele é um Deus de amor, para que ele quer causar? Para que ele quer que a gente tenha medo dele? Para que ele quer que a gente tema? Ou seja, ela não tem a mínima noção de quem Deus é. A mínima noção. Porque é verdade, Deus é amor. Mas ele não é só amor. Aliás, ele tem um atributo que é muito mais alto do que o amor dele, que é a santidade. A gente nunca lê na Bíblia assim, Deus é amor, amor, amor. Alguém já viu uma passagem assim na Bíblia? Que diz Deus é amor, amor, amor. Desse jeito que eu falei? Alguém já viu? Não, a gente tem. Na primeira carta de João, a Bíblia diz isso. Deus é amor. Mas constantemente na Bíblia, a gente ouve a Bíblia falar assim, Deus é santo, santo, santo. E eu não sei se você sabe que isso é uma ferramenta da língua hebraica. A repetição na Bíblia, né, quando Jesus falava, né, repetia em verdade, ele repetia 2 vezes. Né? Isso é uma ferramenta da língua que eles falavam, do hebraico, do aramaico. Né? No português a gente não tem esse costume, porque a gente tem palavras, né? Quando eu quero falar que uma pessoa é mais santa, eu falo que ela é, né, um santarrão. Se bem que muitas vezes as pessoas dizem isso de uma maneira pejorativa, né? Mas, ou seja, um santo e um santo maior é um santarrão. E um santo maior do que o santarrão, ele é santíssimo. E é isso, o hebraico, quando se repete 3 vezes, é porque é o máximo dos máximos. É a perfeição. Então, quando se fala que Deus é santo, ele não é só santo no sentido de uma separação. Ele é perfeitamente separado do mal e do pecado. Ele é santíssimo. Você pode perceber na Bíblia que quando Paulo escreve aos irmãos, né, às igrejas, ele fala assim, aos santos da igreja tal. E ele nunca refere às pessoas falando ao irmão Pedro, santo, santo, santo. Porque Pedro não é santíssimo. Só Deus é santíssimo. Ninguém é como Deus. E é verdade, Deus é amor na sua natureza e na sua essência. Mas ele é santo na sua essência e na sua natureza. E ele também é justo na sua natureza e na sua essência. Então nós temos que temer. Porque mesmo que ele nos ame, quando nós estamos no caminho errado, ele precisa nos corrigir. Porque quem ama, corrige. Parece que alguém não corrigiu nunca essa moça. Por isso que eu acho que ela deve viver a vida que ela vive hoje. E ela representa tudo isso hoje no Brasil. Eu não conheço, eu não posso falar. Não sei como o pai dela agiu, a mãe dela agiu. Mas o que me dá a indicar pela vida que ela vive é que ela tem esse tipo de teologia porque ela provavelmente não recebeu dentro de casa, ou, né, ela não teve dentro de casa pais que representaram o papel do pai verdadeiro, que deveriam ter corrigido o filho no momento em que ele estivesse no caminho errado. Então, como ela não conhece, é bem provável, não sei o que estou dizendo, estou julgando sem saber, eu não sei, mas é bem provável que hoje ela leva essa vida, pode não ser isso, ela pode até ter recebido, mas rejeitado, é o coração rebelde mesmo.
Se ela recebeu, ela rejeitou. Pode haver uma indicação de que nunca recebeu e é por isso que ela não conhece. É por isso que ela pensa que Deus é amor, a gente não precisa temer. Mas a Bíblia diz que para que haja sabedoria na nossa vida, tem que haver temor de Deus nos nossos corações. Nós temos que temer. E o pior, querido, não é nem essa moça fazer essas coisas, porque ela não tem Deus. E quem não tem Deus faz essas coisas. O pior é a gente que vem na igreja e fala que tem Deus e ainda assiste e dá crédito a essas moças. Está em pior estado do que ela. Está em pior estado que ela. Porque ela pelo menos não é hipócrita. Ela fala do que ela é. Mas o outro que vem aqui dentro diz que é crente e segue essas pessoas, e ouve essas pessoas, e dá ouvido, e vive as pessoas, é um hipócrita. É tão terrível quanto ela é, mas finge não ser vindo na igreja. É um enganador, é um fingido, é um filho de Satanás, na propriedade da palavra, que está fazendo o que Satanás faz. Ele está enganando, ele tem a aparência de que não é, mas é. É por isso que lá em Apocalipse, quando Deus fala com aquela igreja fria, a igreja de Laodiceia, ele diz: antes fosse frio ou quente, porque o morno eu estou a ponto de vomitar. E aí a gente entende o que significa. Quem é o morno? O morno é o crente que vive com a vida no mundo. É o que se diz, crente não, o que se diz ser crente, se acha crente, mas vive alimentado pelas coisas do mundo. Quem come do pão do mundo está alimentado pela sujeira do mundo e é a sujeira do mundo. Jesus disse isso. Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do seu coração. Ou seja, quem dá suporte a esse tipo de coisa, está mostrando que de fato, que tipo de coração que ele tem. Fiquem no alerta. Nem estava na minha mensagem, mas Deus colocou no meu coração para falar. Talvez alguns precisam se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus de fato. Talvez alguns que já passaram das águas precisam primeiro se converter para depois se batizar de novo. Dessa vez de verdade. Então a gente vê aqui, nessa passagem, é que não há espaço para um tipo de relacionamento com Deus como se ele fosse um amiguinho querido. Lógico que Deus quer amizade, Ele quer intimidade, mas ele não quer que a gente se relacione com Ele como se Ele fosse nosso coleguinha, o nosso amiguinho. Não, nós temos que ter temor, respeito, reverência, porque Ele não é essa pessoa, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Pai Celestial. Eu amo meus filhos e dou muita liberdade para os meus filhos, né? No sentido da intimidade. Mas tem muita coisa que eu não permito, mesmo sendo pai deles. Que existe intimidade que não é para o filho. Não é para o filho. Porque se eu me tornar um coleguinha dos meus filhos, eles não vão me respeitar como pai, como tendo autoridade sobre a vida deles. Então, por maior que seja a minha intimidade com os meus filhos, chega um momento em que eu digo aqui, calma aí, peraí. Eu não sou seu coleguinha. Às vezes a Priscila me fala assim: eu não sou sua amiguinha, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Nós somos seus amigos. Nós queremos ser os melhores amigos que vocês tenham. Mas nós somos seus pais. E os filhos devem respeito aos pais. Se um filho deve respeito ao pai, eu que sou criado pelas mãos de Deus, não devo respeito e reverência ao meu Criador?
São coisas que nós temos que pensar, e é isso que Deus estava fazendo com a nação de Israel. A nação de Israel não estava merecendo, ela não estava reverenciando, ela não estava respeitando Deus. E Deus estava livrando, como um pai que cuida dos seus filhos, ele estava cuidando daquela nação, mas ele vem lembrando, olha só, agora que vocês viram fazendo tudo isso, veio a liberdade, abriu, não vai soltar a franga não, né, como a gente diz no Brasil, né, não vai pulando de alegria e fazer uma festa, fazer um carnaval, não, porque eu sei, vocês são pecadores, vocês que estão em Sião são pecadores, e eu não me esqueci disso, me respeitem, eu sou soberano, porque se eu fiz isso com a nação da Assíria, vocês não sabem o que eu vou fazer com vocês, se vocês não se arrependerem dos seus pecados. Me temam, sejam sábios, tenham temor de Deus. Olha a segunda parte do versículo 14. Aqui agora, diante dessa chamada de atenção aqui de Deus para a nação de Israel, eles entenderam quem Deus é, e agora eles vão começar a entender quem eles são também. Porque para que a gente realmente valorize Deus por quem Ele é, a gente precisa entender qual é o nosso estado, quem nós somos. Olha só, a segunda parte do versículo 14, ele diz, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aqui fogo devorador, querido, não é o inferno, tá bom? Aqui não está mal a referência do inferno, aqui não. A gente sabe que lá no inferno vai ter um fogo que arde, que nunca se acaba. Não, isso aqui é uma referência à santidade de Deus. Fogo devorador é a santidade de Deus. Então ele está perguntando aqui, quem dentre nós habitará com a santidade de Deus? A gente pode dizer assim. Quem dentre nós vai habitar com essa santidade eterna? Ou seja, eles estavam entendendo que eles não eram santos como Deus é santo. Então eles vendo o pecado deles, entendendo o estado deles, eles estavam olhando e falando assim, como é que um dia nós vamos poder estar com o Senhor? Como é que um dia nós vamos poder habitar com Ele? Eles sabiam que não podiam, que não era possível. É a realização. Sabe por quê? Sexta-feira eu estava conversando com os jovens e a gente estava falando sobre isso. A gente estava estudando a primeira carta de Timóteo e a gente estava falando desse assunto. E eu falei com os jovens, eu perguntei para eles, vocês sabem por que hoje em dia a maioria das pessoas, quando ouve o Evangelho, não faz nenhum caso? A maioria das pessoas, não é que hoje é pior ou antes é melhor, hoje tem mais gente, então tem mais gente rejeitando. Mas sempre foi assim. Por que as pessoas rejeitam o Evangelho quando você anuncia com todo amor, com toda clareza? Porque as pessoas não entendem o seu estado. Elas não sabem. Elas não pensam que elas são tão más assim, que elas são tão pecadoras. Elas não compreendem que, por maior, mais piedosa que elas sejam, por mais bondosa que elas sejam, ainda assim elas vão para a condenação eterna. Essa semana faleceu um amigo meu lá do Brasil. Uma pessoa que era uma pessoa maravilhosa, Eu não sei se ele era crente ou não, na época que conheci não era, não sei se depois. Eu sei que ele até seguia os nossos cultos, a página da nossa igreja sempre. Eu não sei a respeito. Eu vi ele um pouco antes do meu pai falecer, depois de muitos anos, rapidamente, então eu não sei da vida dele. Mas eu conheço os amigos dele, porque nós éramos todos amigos, e a gente vivia na mesma comunidade, e aí as pessoas estão postando, não, era uma pessoa maravilhosa, com certeza agora ele vai estar, nós perdemos outros amigos mais velhos, também vai estar com esse, eles vão estar todos lá celebrando, para todo mundo na presença de Deus, porque é assim, o mundo pensa que todo mundo que fez um ato de bondade, foi uma pessoa mais bondosa, mais piedosa, vai para o céu. Mas a realidade não é essa. As pessoas estão enganadas. Essa é a mentira do mundo. Essa é a mentira de Satanás no mundo. Que as pessoas pensam porque foram boas ou fizeram bons atos, elas então de alguma maneira vão merecer o céu e elas vão estar no céu. E eu vendo aquilo tudo, vendo elas falarem, e algumas pessoas que já morreram, esses eu conheci o melhor na vida, eu sabia da vida, sabia que não eram pessoas que tinham o Senhor Jesus, que não tinham salvos, eram pessoas boas, que faziam coisas boas, não prejudicavam ninguém, mas não tinham Jesus. E eu sei que elas não estão lá agora sentadas no pé do Pai, numa fogueira, acampando com Ele, achando maravilhoso e cantando com um baiá.
Elas estão chorando, gritando e ardendo no fogo eterno, porque foram sem Jesus, por melhores pessoas que elas fossem. Porque não se ganha o céu com obras, com a nossa bondade, só se entra no céu através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem outro caminho. A salvação não vem pelas obras, ela vem pela graça. Não adianta. Você que perdeu sua mãe, o seu pai, você fala, nossa, meu pai foi uma pessoa maravilhosa, minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, mas a vida inteira adorou imagens, a vida inteira seguiu outros deuses, a vida inteira fez outras coisas, mas era uma pessoa maravilhosa. Você pensa, não, Deus vai dar um jeitinho, vai pôr no céu. Não vai. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro da sua família. Você pode mudar o seu futuro. E você só vai poder mudar o futuro da sua família, o seu futuro, e não ir para a condenação do fogo eterno, fazendo coisas boas, crendo em Jesus Cristo. Não tem jeito. A gente quer achar um lugar para as pessoas que a gente ama no céu, mas não tem lugar pelo nosso querer. Esse lugar no céu só se ganha através da graça de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. É a realidade. E é por isso que a gente hoje está na igreja e não teme, porque a gente vem na igreja, sabe que é assim, sabe o que está escrito na Bíblia, mas ainda assim a gente fica assim, não, né? Não é possível, né? Foi tão boa a Madre Teresa de Calcutá, fez tanta coisa boa, entregou sua vida, se sacrificou, olha só, imitou Jesus, mas se ela não creu em Jesus Cristo, ela não vai para o céu. Eu não sei onde ela está, não estou dizendo que ela não é, nem que ela é. O que eu estou dizendo é que ela pode ter sido a perfeita imitação de Jesus. Ela não nasceu como Jesus, porque o único que viveu e morreu sem pecado foi Jesus Cristo, mais ninguém. Todos os outros trouxeram a marca do pecado sobre as suas vidas. E se não se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo, não serão salvos. Não tem outro. Não tem outro. E a gente fica tentando colocar o que não tem. Então ele está dizendo que não tem. Quem vai entrar? Então aqui ele vai mostrar quem nós somos. Né? É o que ele diz. Aí você fala, pastor, mas isso era no passado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, Deus repete isso. Ele fala assim, lá em Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É isso. A gente tem que passar pelo teste da santidade de Deus. O fogo de Deus é a santidade dele. Quando Deus fala que ele vai separar a palha, né, o joio do trigo, e ele vai passar o fogo, não é fogo literal, é a santidade dele. Aí você fala assim, então pastor, como é que eu faço? Eu sou imperfeito. Então, só que hoje você não está coberto pela sua santidade. Por isso que você precisa de Jesus Cristo. Você está coberto pelo sangue do santo, do Jesus Cristo, que morreu sem pecados e hoje cobriu a sua vida. Então, quando o fogo passar, você tem uma camada de proteção sobre a sua vida. Né? Por quê? Porque quando o fogo da santidade de Deus passar, vai encontrar a santidade do Filho sobre a sua vida e você não vai queimar. Se você pegar hoje, né, o trigo e o joio e colocar ambos no fogo, sabe o que acontece? Ambos queimam. Ambos queimam. Porque o joio não é nada se ele não tiver uma proteção sobre ele. O trigo não é nada se ele não tiver uma proteção sobre ele. Se você pegar o trigo, que é o que tem a semente dentro, e o joio, e colocar os dois no fogo, o trigo queima, junto com o joio, só que o joio queima mais rápido, mas o trigo queima também. Mas quando você cobre a folha de trigo, protege ela com um produto que não permite o fogo queimar, pode passar o fogo e ele não vai queimar. E é isso. Você acha que você é alguma coisa diante de Deus? Hoje na escola da manhã, Carlos estava falando isso. Quem somos nós? Se hoje somos alguma coisa, somos por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E é por isso que hoje nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, temer a Deus, para que a gente receba o amor dele. Eu preciso do sangue dele sobre a minha vida.
Porque um dia eu vou ter que passar pelo fogo consumidor de Deus. Eu vou ter que me encontrar com o Santo dos Santos. Se Ele não me separou do pecado, eu queimo. Eu não suporto a santidade dele. A palavra de Deus não diz que nem o homem pode ver a face de Deus? Que ninguém permaneceria vivo se encontrasse pessoalmente com Deus? Ali na pessoa do Deus Pai? Por causa disso. Você não é santo, Ele é santíssimo. Se você entrasse na presença dEle com os seus pecados, você seria queimado pela santidade dEle. É simples. Lembra quando Moisés desceu lá do monte? Né? Ele nem encontrou com Deus. Né? Ele até usou uma expressão lá que ele viu Deus de costa. Né? Porque na verdade ele não viu Deus, ele viu somente o poder da glória. Só a glória já esturricou ele. Quando ele chegou lá embaixo, ele já estava, né, moreninho, brilhando. O povo olhou assim e falou assim: uau, olha só. Eles acharam que ele estava pegando fogo. Imagina se ele tivesse estado lá mesmo. Moisés não voltava. Não voltava. Olha o versículo 15, versículo 16. Então ele fez a pergunta: quem vai habitar? Quem pode estar na presença de Deus? Quem pode estar com ele? Agora vem a resposta. Deus estava falando de misericórdia e vai mostrar quem pode. Então olha só, né? Ele vai mostrar, né, quem são os que creem. Porque quem crê, né, produz obras de fé. Olha só, ele diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, o que tapa os ouvidos para ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Vou parar aqui no versículo 16. Este que vai para a altura. Olha só, o que esse versículo está mostrando aqui para a gente? Ele está descrevendo aqui o fruto da comunhão de quem anda com Deus Santo. Ele não está dizendo que se você fizer isso, você vai para o céu. Ele está dizendo que quem faz isso é quem anda com Deus. Quem anda com Deus produz esse fruto, e essa é a evidência que mostra que essa pessoa vai para o céu. Porque anda com Deus, crê em Deus, recebeu a graça de Deus. A vida de Deus em nós, ela produz constantemente uma vida compatível com a fé que nos salva. Entenda uma coisa aqui: a fé, se você gosta de escrever, anota isso. A fé salva sozinha. A fé salva sozinha. Ela não precisa de acompanhante para salvar alguém. A fé salva sozinha, mas a fé não anda só. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé somente a fé salva, mas a fé não anda desacompanhada. A fé gera em nós um viver de acordo com a vida de quem a gente crê. Não é assim no mundo? Quem crê no diabo faz o quê? As obras do diabo. A gente acha que é só satanista que faz as obras do diabo. Não, querido. Antes de você conhecer Jesus, você também fazia as obras do diabo. Nós fizemos um teste aqui sexta-feira, né? Os jovens me ajudaram a lembrar dos 10 mandamentos. Aí eles lembraram dos 10 mandamentos da Bíblia. Aí nós começamos a nos perguntar para os jovens, né? Quem já mentiu aqui? Todo mundo. Eu falei: então já quebraram o mandamento. Quem já desonrou pai e mãe aqui? Todo mundo levantou a mão. Então já quebramos mais outro mandamento. Quem já desejou alguma coisa de outra pessoa? Todo mundo levantou a mão. Então já quebramos mais outro mandamento. Quem já adorou mais outra coisa do que o próprio Deus? Todo mundo levantou a mão. Já quebramos mais outro mandamento. E nós estamos vendo que, na verdade, né, pelo menos os que estavam aqui, nós todos juntos aqui, nós todos tínhamos quebrado todos os 10 mandamentos. Bastava apenas um. Mas nós tínhamos quebrado, na verdade, todos os mandamentos. Ou seja, nós não éramos satanistas, mas nós estávamos fazendo a obra do diabo.
É o diabo que traz rebeldia no nosso coração. É o diabo que rejeita o Criador. É o diabo que é o pai da mentira. Você vê, você não precisa ir para um culto satânico para se tornar um satanista. Você já era um filho de Satanás antes de ser filho de Deus. As pessoas não acham, não, pastor, que é isso? Não sou. É por isso que na Bíblia se ensina um crente a casar com outro crente. O crente tem que casar com outro crente, porque senão o sogro dele vai ser Satanás. O pai do crente é Deus, o pai do não crente é o diabo. Se você casar com uma pessoa não crente, né? Um jovem estava me pedindo aqui, né, ajuda, né, a respeito de relacionamento. Pastor, como é que eu sei com quem eu devo me relacionar? Aí eu fiz umas perguntas óbvias, né? Eu falei, se você é do sexo masculino, a pessoa com quem você relacionar é do sexo feminino? Então, hoje em dia tem que explicar isso também. Eu estou andando meio confuso. Eu falei, então tá bom, então tá no caminho certo. Eu acho que essa, né? Essa eu acho que tem que ser a primeira coisa que a gente tem que dizer nos dias de hoje. Se é menino, eu falo assim, quem você está gostando é menino? Então tá certo, ok. Primeira coisa. Segundo checklist. Essa pessoa crê em Deus? Crê, ok, então passou. Então daqui para frente agora, você só olha para ver se tem as qualidades que a Bíblia diz. Mas passou no checklist. É o sexo oposto e é alguém que é crente como eu, então tá ok. Se não, você já tem a resposta. Não. Você casa com não crente, você tem toda a reunião de família, a presença de Satanás lá. É assim, sogro acompanha. Sogra acompanha. É assim. O ano que vem, quando chegar as férias, eu vou fazer um congresso de sogras na nossa igreja. Tem de sogra que vem pra cá agora. Você fala, o Daniel já está ali. Não. Vamos fazer, se tiver a reunião dos homens, aí nas férias eu vou fazer a congresso das sogras. Está cheio de sogra. A sogra da Priscila está aqui, a sogra do Daniel está aqui, né? Quem mais estava com a sogra aqui? Né? O Bruno está com a sogra aqui. Não era o Bruno, quem é? A Lana está com a sogra. Então, não importa, é mãe de alguém, mas ela é sogra também de alguém. Isso que eu falei, vou fazer o congresso das sogras. Está no Brasil, né? Então, é assim, a família acompanha. Então Deus está falando, nós temos que ter sabedoria. Quem nós somos? Quem vai estar lá? Quem vai habitar? Então ele diz, aquele que anda em justiça e fala o que é reto. Ou seja, é aquela pessoa que produz a obra da fé. Ele fala com honestidade, ele é verdadeiro, ele tem uma fé genuína. Essa fé produz obras sobre a vida dele. Né? Aí ele diz, que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno. É interessante aqui, olha, você vê, naquele tempo já tinha essas expressões assim, né, com o corpo, né, a pessoa às vezes fala assim, você quer? Você já fala assim, não. Ele está dizendo que é assim, olha só, é interessante que ele está dizendo, quando alguém vier oferecer a corrupção, o erro para a gente, né, quando alguém vier oferecer para você casar, para ganhar o green card, ele está dizendo assim, nem responde, faz assim com a mão, não. Tem que falar isso na nossa congregação, né? A gente tem aceitado as coisas erradas, o suborno, o erro, a mentira. Eu não estou falando isso, querido, para pegar no pé de ninguém. Ele está falando que ele está querendo mostrar para vocês quem é que vai para o céu. Quem vai para o céu é quem crê em Jesus, porque quem crê em Jesus age assim. Quem crê em Jesus, quando o erro chega à porta dele, ele vira de lado e fala assim, não. Aceno de mão, que diz, ele acena com a mão. Não deixa nem chegar perto. O povo hoje vai para a igreja, mas faz as coisas erradas. E o pior é que tem gente dentro da igreja que ajuda os outros a fazer a coisa errada junto. E acha que vai para o céu. É por isso que Jesus falou, muitos
foram chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos vão me chamar de Senhor e Senhor, mas nem todos vão entrar nos céus. Então, ele trouxe o livramento, ele trouxe a misericórdia sobre o povo. E é assim, você acha que Deus está te ajudando, está livrando o seu filho da doença, está te livrando e trazendo a provisão para você pagar suas contas, ele está agindo com misericórdia, ele está fazendo um milagre na sua vida aqui agora. Você acha que porque isso está acontecendo, você já tem um lugar garantido no céu, querido? Não se engane, olha só, esse povo recebeu todas as bênçãos sobre a vida deles aqui na terra, mas eles ainda não tinham um lugar garantido no céu. Ele está dizendo aqui, olha, vocês são pecadores em Sião. Vocês precisam me temer, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque quem que é que vai habitar nos céus? É aquele que agora crê em mim e age diferente do que vocês estão agindo. Tem que ter a fé produz uma obra. A Bíblia chama de boa obra. Por que ela é boa obra? Porque ela é fruto daquele que é bom. Deus é bom. Lembra o que Deus falou? Quando aquele rapazinho chegou a Jesus Cristo e falou assim, ô bom mestre, ele disse, por que me chama de bom? Só Deus é bom. Boa obra, então, não é a sua caridade. Não é você cuidar de um velhinho, doar roupas, levar comida para as pessoas que estão com fome. Tudo isso é um ato de caridade, mas isso não é bom. Bom é o que Deus faz, porque só Ele é bom. Então eu tenho que fazer de acordo com Ele, obedecer à vontade dEle. São essas as obras da fé. Olha só, e que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. É uma pessoa que evita a malícia. Olha que interessante, ele fala assim, olha, tapa os ouvidos para não ouvir os homicídios. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal. Então as notícias eram feitas em praça pública, se via as notícias, né? Tinha as pessoas que vinham e davam notícias das coisas que estavam acontecendo. Ou também os vizinhos, né? Os famosos fofoqueiros, né? Então era assim, muitas vezes, né, as notícias que chegavam para a gente eram as fofocas, né, dos vizinhos, né, as fofocas da família, né, ou o anúncio lá. Então eles punham e você tinha que ouvir, não dava para ler, não era escrito, era tudo assim. Hoje em dia não, hoje vem escrito, hoje vem televisionado. E aí existem hoje, né, os jornais, as televisões, as revistas, né, que a gente chama de sensacionalistas. Né, que nem essa semana eu peguei o jornalzinho brasileiro. Ontem eu peguei, né, que estava com os jovens, a gente foi comer na padaria, tinha um jornalzinho, eu falei, há quanto tempo que eu não vejo jornal, né? Aí peguei assim, falei, acabei de provar que eu sou velho, né? Porque a única pessoa que lê jornal é velho hoje em dia, né? Ninguém mais lê jornal, né? Não sei nem como que eles existem ainda. Né? Aí eu peguei um jornal, né, para ler algumas notícias, aí na capa, né, do jornal de hoje, acho que era o Brasília Voice, só tinha morte. Não sei quem assassinou a mãe, matou não sei quem, brasileiro que morreu, que foi assassinado por não sei quem, era só morte. Aí na hora, né, dobrei o jornal, fui lá, isso para lá. Por quê? E as pessoas, tem gente que gosta disso, fica procurando. Então tem um canal de televisão lá no Brasil, como que era o nome? Como que era? Tinha um programa de televisão lá que só falava disso, de morte, de homicídio, de não sei o que, né? Era o Ratinho, né? E tinha outro, tinha lá, quem mais? Cidade Alerta, o povo adora, mas a Bíblia diz que uma pessoa que tem um coração transformado, ela tapa os ouvidos nem para ouvir esse tipo de coisa. Interessante que ele não está falando aqui nem de pornografia, ele não está falando do carnaval, está falando de um jornal, das 7, das 8, das 9. Crente não deve nem ficar envolvido com estas coisas de notícia de homicídio, de morte. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ouvir demais, nosso coração vai se endurecendo, a gente vai desacreditando. Então aqui ele está falando que gente que anda com ele, gente que crê de verdade, precisa gerar uma fé suficiente, uma sabedoria que vem através do temor de Deus, para nem dar ouvido a esse tipo de informação. Essa semana também a pessoa procurou e falou assim, pastor, precisava falar de uma situação, uma pessoa.
Aí eu falei assim, essa pessoa sabe que você vai vir falar comigo essa situação? Não. Eu falei, então chama essa pessoa para vir conversar junto com a gente, senão é fofoca. Se você viu alguma coisa que não está certa, a Bíblia fala para você ir lá e falar com ele que está errado. Se você foi lá e já falou que está errado e não resolveu, aí então você me procura. E aí você me chama para ir conversar junto com você e com essa pessoa. Essa é a atitude de um crente. O que passa disso é fofoca. É pecado. É conversa. Malícia. E a Bíblia diz, evite a malícia. Olha o versículo 16, a continuação dele. Aqui a gente vê a provisão, porque Deus está falando, né? Quem não é, está mostrando quem é, e quem é, ele diz o que ele vai fazer. Olha as bênçãos que ele tem. Maravilha, daqui para frente só tem bênçãos, querido. Olha só que maravilha, né? Agora você vai gostar de mim. Né? Provisão de Deus aqui para os que creem. Versículo 16, a parte B. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Então aqui Deus está prometendo algumas coisas. Primeira delas, que ele vai, né, quem anda com ele, quem crê nele, quem vive com ele, vai ter uma proteção permanente, suficiente, para ele chegar no fim da jornada, para ele chegar no fim do caminho. Deus vai guardar, vai proteger. Ele é a fortaleza. Ele vai ser o refúgio. Jesus falou que ele é isso para a gente, lá em Mateus capítulo 28, no versículo 20, no finalzinho, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem anda com Jesus não fica só. É guardado, é protegido. Mas não é só a proteção, ele também tem provisão. Olha só, ele diz que ele vai dar provisão para que você também chegue até o fim do caminho sem se desfalecer. Ele vai dar o pão, ele vai dar a água. Ele usou essa expressão aqui, que pão e água é isso, é o que você precisa para comer. Ontem eu trabalhei o dia inteiro, eu esqueci de comer durante o dia, eu preciso chegar um pouco tarde, eu vou fazer uma coisa de comer. Ela demorou um pouquinho, aí entrou minha mãe, veio visitar, e parou, e eu sei que, olha, eu quase caí na escada na hora que eu estava descendo o beijo, porque ela falou, a comida está pronta. Né? Eu realmente, assim, eu bambiei, eu já estava desfalecendo, eu trabalhei duro ontem fisicamente, e eu fiquei assim, eu tive que me escorar, dar uma paradinha, aí dei uma paradinha, eu voltei, e aí fui lá, e eu falei assim, nossa, ainda bem que ficou pronto, porque ele já ia, já ia mesmo, quase caí na escada. Né? A gente precisa da provisão, a gente precisa, né? E Jesus é suficiente para que a gente chegue ao fim do caminho. É isso. Tudo isso aqui tem a ver, querido, com o dom da graça de Deus. A graça ela não vem só para salvar a nossa vida, mas para guardar a nossa salvação até o último dia da nossa jornada. Você pode andar como uma pessoa salva já, hoje, agora, crendo no Senhor Jesus até o último dia da sua vida. É assim, ele é a provisão. Olha o versículo 17. Ele continua falando das bênçãos. Agora ele promete que ele vai ser presente nas nossas vidas. Versículo 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. Aqui tem duas promessas aqui. A primeira promessa é que é a promessa do rei. Né? Ou seja, aqui não é só Jesus. Ele é aquele que vai governar, dirigir. O rei é aquele que governa, aquele que dirige, aquele que cuida da sua vida, aquele que prepara tudo que você precisa para a sua vida. E ele está preparando a habitação para você. Ele promete uma terra, ele promete um lugar para você morar pela eternidade. Ele faz uma promessa para você. Aqui ele está falando com a nação de Israel também. A gente sabe que a nação de Israel, até os dias de hoje, não ocupou toda a terra que Deus deu para elas. Nunca Israel ocupou todo o território até os dias de hoje. Só que Deus prometeu que ia dar todo o território para eles. Então a gente sabe que isso não é para agora, não era para aquele tempo. Então hoje a gente aprende que isso é para um futuro escatológico, é para o período milenar, quando Deus de fato vai entregar toda a extensão da terra. Ali Deus vai estar ali presente, porque Jesus prometeu que ele vai voltar no milênio e ele vai reinar junto da sua igreja sobre a terra, e os judeus que estiverem ali, eles serão governados por este rei que vai sentar no trono de Davi junto com a sua igreja. Ele vai estar ali e ele vai estar reinando, vai estar trazendo essa provisão, e de fato Israel vai ocupar toda a terra, toda a extensão da terra que Deus lhe havia prometido, que eles nunca conseguiram fazer até os dias de hoje.
Até os dias de hoje, a nação de Israel não tem toda a terra que Deus deu. Sempre falta um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço aqui. Nunca, nem por um dia Israel ocupou todas as terras. Mas se Deus prometeu que eles iam ocupar todas aquelas terras, essa promessa então ainda não se cumpriu. E eles vão. E Ele também faz essa promessa para mim e para você. Nós também teremos uma nova Jerusalém. Nós teremos também uma nova Canaã. Nós também habitaremos um lugar, numa nova terra. Ele diz isso. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Lá em João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, o próprio Jesus faz uma promessa, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você vê, Deus tem um lugar para a gente, tem um lugar para os seus filhos, mas esses são os que vão habitar nas alturas. Olha só, tem mais promessa, versículos 18 e 19. Ele promete livrar a gente do inimigo. Quem tem medo do diabo? Alguém tem medo do diabo aqui? Tudo mentiroso, né? Morre de medo do diabo, não vou ter coragem de falar. Meu Deus do céu. Morre de medo do diabo. Mas olha só, não tenha não, vai te encorajar, não tenha não, né? Isso aí, né? Aqui ele diz, né? Livres, olha só, versículo 18 e 19: o teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou, onde o que pesou o tributo, onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, e não se pode entender o de língua bárbara e ininteligível. Aqui ele estava falando do inimigo Assíria. Israel tinha um inimigo naquela época que chamava a nação de Assíria. Ele está dizendo: onde é que está agora esse povo? Cadê aqueles que vinham contar aquilo que a gente tinha, que vinham coletar os impostos, que vinham pegar as propinas? Cadê aquela gente? Cadê aquela gente que parecia ser tão grande, tão poderosa? Cadê os oficiais? Cadê os cobradores de impostos? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Acabou. Deus eliminou. Deus destruiu o inimigo. Acabou. Quando Deus salva, quando Deus liberta, Ele também destrói o inimigo. E é isso. Jesus, Ele veio e venceu a morte. Ele destruiu o último inimigo que nós tínhamos, que era a morte. Ele venceu e Ele trouxe a vida. Ele já derrotou Satanás. Não tenha medo de Satanás. Tenha inteligência, porque ele ainda pode. Ele ainda pode trabalhar pela permissão de Deus. Ele ainda pode fazer coisas, tentar coisas contra a gente, mas não tema ele, tema a Deus, porque se você temer a Deus, Deus não vai permitir que ele faça nada com você. Olha só, ele foi o que ele mostrou para Pedro. Hoje nós lemos aqui na escola dominical, lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, lá ele disse também o Senhor, Jesus falando: Simão, Simão é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Não pediu só ele, vos pediu, pediu os discípulos, a turma dele lá, estava lá pedindo, deixa eu mexer com eles, E aí Jesus falou: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirme teus irmãos. É assim. Deus está nos guardando, Ele nos livra. Olha só, Ele não nos livra só depois que a gente é salvo, Ele livra a gente antes da gente ser salvo. Olha só que interessante, aqui Pedro nem era convertido. Hoje parece que quando eu falei isso na escola dominical, iluminou os olhos de alguns irmãos. O quê? O apóstolo Pedro, que andava com Jesus, que fez milagres, que expulsou demônios, que curou pessoas enfermas, ele não era convertido? Não, aqui o próprio Jesus disse: olha, quando você se converter, está aí na sua Bíblia isso aí? Lucas 22, versículo 32. Quando você se converter. É assim. É assim. João 17, fala de Jesus orando por nós. Quando ele estava orando por nós, ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É assim que quem anda com Jesus, quem anda com Deus, vai ser livre. Amém.
do inimigo. Ele é a fonte de graça. Aqui a gente vê nas expressões desses versículos que é como um rio. É interessante, o Egito tinha o rio Nilo, a Babilônia tinha o rio Eufrates, os rios grandes onde se navegavam navios que levavam as provisões, que traziam o comércio, levavam o comércio. Mas Israel não tinha um rio. Sabe por que Israel não tinha um rio? Você fala, não, pastor, tem o Jordão. O Jordão você atravessa descalço. Não, uma besteirinha de água lá, não dá para navegar, é um riozinho. Esse rio onde você pega piaba. Acho que tem áreas mais cabulosas. Mas não é um rio navegável. Um rio para trafegar veículos para comércio. E ele está dizendo, olha, sabe por que vocês não precisam de rio? Porque eu sou o rio de vocês. Eu sou a provisão. Eu vou trazer o que vocês precisam. Eu vou levar o que vocês não precisam. Eu sou a provisão. O Egito tem seu Nilo, a Babilônia tem seu Eufrates, mas Israel tem o seu Deus. O povo de Deus tem o seu Deus. Não confie no mundo, confie em Deus. A sua vitória não está nas coisas deste mundo, a sua vitória está em Deus. É isso. É isso que ele estava dizendo. Olha só como é que ele explica isso. Ele diz, eu sou o Senhor. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei. Olha que interessante, a gente fica aí lutando para ver quem que a gente vai colocar na presidência do nosso país, para dirigir o poder judiciário, legislativo, executivo. A gente fica aí brigando com os partidos políticos. Olha o nosso partido político, olha só, aqui a Bíblia está dizendo que o Senhor é o nosso poder judiciário, o Senhor é o nosso poder legislador e o Senhor é o nosso poder executivo. Numa frase só. E tem gente que fica brigando aí por esse ou aquele. Querido, você devia lutar pelo Senhor, você devia lutar por pregar o Evangelho de Jesus, para levar essa palavra, porque o único que pode trazer solução para esse mundo e mudar esse mundo não é um governo deste mundo, mas um governo de um outro mundo, um governo divino, um governo de Deus sobre a humanidade. É a única esperança para esse mundo. É a única esperança para esse mundo. Olha lá, versículo 20, ele diz, olhem para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada, nenhuma de suas cordas, mas o Senhor ali nos será grandioso e fará às vezes de rios correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É assim. Ele vai governar. E olha o versículo 23 e 24. Ele fala de todas as bênçãos que ele fala, mas ele não tem só bênção, ele tem recompensa. Recompensa é mais do que bênção que ele tem. Versículo 23 fala das recompensas. Olha só, ele diz assim, agora as tuas ecárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela, então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque o povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Aqui nesse versículo 23, eu percebi que os estudiosos eles têm duas visões a respeito do versículo 23. Tem uns que entendem aqui que esse barco, esse navio, é uma referência à Assíria, ao inimigo, estava quebrado, destruído e indo embora. Mas tem outros que entendem que esse navio aqui, esse barco quebrado aqui, que a vela não levanta, a corda está rompida, não tem jeito de amarrar as coisas, um barco que está quebrado, é o próprio Israel. Eu concordo com a segunda visão. Eu acredito que ele estava falando de Israel, porque ele está falando das bênçãos da salvação. Para mim, isso aqui é uma referência a Israel. O que ele estava falando? Lembra que ele falou? Sião, lugar de pecadores. Era um barco quebrado. Era uma ação que estava tomada pelo pecado. Já não tinha como estender as velas, não tinha como amarrar as cordas, o barco estava mal. O povo não estava bem, o povo estava mal. Mas Deus, na sua misericórdia, não tinha abandonado aquele povo. E ele diz que esse barco quebrado, por que eu entendo que aqui é Israel? Porque ele fala que nesse barco quebrado, nesse navio quebrado, que não está conseguindo andar,
Dentro dele tem um despojo, dentro dele tem uma recompensa, que a Síria não levou nada de Israel. Por isso que eu não acredito que aqui é a Síria. Aqui eu acredito que ele está falando de Israel. Porque a Síria não levou nada. Eles correram, deixaram tudo para trás, quando chegar lá ainda morreram. O rei morreu pela mão dos próprios filhos. Trouxe nada, não tinha despojo. Mas o que a Síria tinha trago de riqueza ficou lá, para aquele barco quebrado. E apesar do barco estar quebrado, aquele povo não está merecendo, ainda assim Deus deixou a provisão da outra nação lá nas portas deles. Era só sair do arraial, andar um pouquinho até o lugar onde estava acampado, pegar tudo que eles deixaram para trás. Toda a riqueza que eles vinham roubando de Jerusalém estava lá. Todas as armas do exército estavam lá, caídas nos corpos mortos. Todo o seu ouro, todas as suas coisas estavam lá. Ele está dizendo, olha, o barco está quebrado, a vela não vai muito longe. Com um barco assim não dá para andar para ir muito longe, mas não precisa, o despojo está dentro do barco. A recompensa dentro do barco. O que ele está querendo mostrar isso para a gente? Deus está no meio do seu povo. E a nossa riqueza não vem deste mundo. A nossa riqueza vem do nosso Deus. Nós devemos nos render. Ele está pronto para perdoar os pecados. Ele está dizendo, um dia essa nação vai se voltar para mim. Um dia essa nação vai se arrepender e eu vou perdoar. Ele está dizendo para mim e para você hoje, eu sei que você peca. Eu sei que você está ouvindo o que não deveria ouvir, vendo o que não deveria ver, apoiando o que não deveria apoiar, vivendo como não deveria viver, aceitando propostas que não deveriam aceitar, fazendo alianças que não deveriam fazer. O barco está quebrado, as velas estão arreadas, mas eu tenho uma recompensa para você. E eu estou pronto para derramar misericórdia e perdão. Esse é um capítulo que exalta a soberania de Deus e a sua misericórdia. Tema Ele. Seja salvo. Porque o que Ele tem para você é melhor do que qualquer outra pessoa ou outro lugar pode te oferecer. Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu peço que o Senhor hoje abra os nossos corações para nós ouvirmos a Tua voz, para nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para de fato crermos no Teu nome e vivermos, Senhor, de acordo com a fé no nosso Senhor. Que o Senhor gere em nós o temor nos nossos corações, para que possamos viver uma vida sábia. Senhor Pai querido, nós vimos milhares e milhares de pessoas caindo no ano de 2020 por causa de um pequeno vírus. Senhor Pai querido, se isso não trouxe temor ao coração dos homens, na verdade eu não sei o que pode nos trazer. Por isso eu continuo pregando esta palavra, porque somente através desta palavra o Senhor pode mudar os nossos corações. Porque, Senhor, se milhares e milhões de pessoas morreram por causa de um pequeno vírus, quanto mais pessoas morrerão por causa do vírus do pecado. Senhor Pai querido, não permita que a gente ande no pecado, que nós possamos crer em Ti e termos os nossos pecados lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que possamos crer no Teu nome, nos entregarmos a Ti por completo e viver a novidade de vida, de fé em fé, produzindo as boas obras da fé. Por isso hoje eu peço que essa palavra edifique a Tua igreja, nos encoraje a deixar o erro e andar na verdade, para não estarmos enganados. E, Senhor, não sermos nós aqueles que no dia que nos encontrarmos com o Senhor e chamarmos o Senhor a ouvir, não Te conheço. Senhor, o que nós queremos ouvir da boca do nosso Senhor é: bem-vindo, servo. Bem-vindo. Bem-vindo, porque pelo sangue do meu Filho você entrou aqui. Obrigado, Pai. Obrigado seja para Ti. O louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.